Ok, pessoal, então agora que todo mundo já sabe corrigir a corrente elétrica pelo fator de agrupamento, vejamos agora como fica dimensionado os cabos e disjuntores dos exemplos mostrados. Ou seja, aquele exemplo da aula passada, pessoal, tanto aqueles 3 exemplos da aula passada quanto outros circuitos que vocês vão fazer depois como exercício, nós vamos dimensionar a partir de agora, tá certo? Mas nós vamos exemplificar agora na tela de vocês aqueles 3 exemplos que a gente viu na aula anterior. O resto depois vocês vão fazer como exercício, ok, gente? Então vamos lá. Circuito número 3, presta bem atenção, pessoal. A gente vai ver agora como fica dimensionado os cabos e disjuntores dos exemplos mostrados anterior, ok? Da aula passada. Então vamos lá. Circuito número 3, vamos lembrar. 7,08 amperes dividido por 0,79, tá certo, pessoal? Que é o fator de agrupamento, é igual a 8,96 amperes. Então tá chegando o Paulinho aí, e o Paulinho diz o seguinte: de posse do valor da corrente corrigida, vocês deverão consultar uma tabela como a que mostraremos a seguir. Então a tabela, pessoal, é essa aqui, ok? Prestem bem atenção no seguinte detalhe da tabela, pessoal. Eu vou falar para vocês de 2 unidades. E aí observe que a primeira unidade essa é a unidade métrica, ok? Onde a gente mede com uma unidade de milímetros quadrado. Então observe o seguinte, pessoal, embaixo aqui, de onde está escrito métrica, observa que tem vários números, como por exemplo 0,30, 0,50, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 e assim sucessivamente. Do lado direito tem uma coluna escrito corrente. E aí do lado da palavra corrente, a letra A entre parênteses, que é a unidade da corrente elétrica, amperes. E também alguns números. O que quer dizer isso? Vamos nessa. Vamos voltar aqui para a questão da unidade métrica. 0,30. Ou seja, essas unidades aqui, gente, como por exemplo essa unidade de milímetros quadrados, se refere à seção dos cabeamentos, ou seja, bitola. Tá certo, gente? Então observe o seguinte. Um cabo de 0,30 milímetros, ele suporta uma corrente elétrica de até 3,5, olha aqui do lado direito, ok, gente? O cabo de 0,50 milímetros suporta uma corrente elétrica de até 6 amperes, olha aqui do lado direito aqui, ó, coluna do lado direito de corrente elétrica, ok? O cabo de 0,75 milímetros suporta uma corrente elétrica de até 9 amperes. Cabo de 1 milímetro suporta uma corrente elétrica de 12 amperes, cabo de 1,5 milímetros suporta uma corrente elétrica de 15 amperes, o de 2,5 milímetros suporta uma corrente elétrica de 21 amperes e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Então aí? Até aí, tranquilo? Beleza, então. Então vamos passar agora para o outro lado da tabela, para o lado esquerdo. Mas antes eu quero explicar para vocês, quem é esse cara aqui, ó? AWG. A AWG, gente, é uma unidade internacional, ok? É uma unidade de seção de cabeamento também, bitola. A diferença de AWG para a unidade métrica, ou seja, milímetros quadrados, é que a AWG é uma unidade internacional e milímetros quadrados é a unidade nacional. Consequentemente, observe que embaixo da palavra AWG tem outros números também, ok? E do lado do AWG também tem corrente. Isso significa o quê? Que esses números que estão abaixo de AWG são também seção dos cabeamentos. E os números ao lado, que estão na coluna de corrente, é a corrente elétrica que cada cabo desse suporta. Como por exemplo, vamos lá. Cabo 22 AWG suporta uma corrente elétrica de 3,5 amperes. Cabo 20 AWG suporta uma corrente elétrica de 6 amperes. Cabo 18 AWG suporta uma corrente elétrica de 10 amperes. Cabo 16 AWG suporta uma corrente elétrica de 13 amperes. Cabo 14 AWG suporta uma corrente elétrica de 15 amperes. Cabo 12 AWG suporta uma corrente elétrica de 20 amperes. E assim sucessivamente. Um outro detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção, gente, presta atenção só no seguinte detalhe, olha só. Eu vou pegar aqui o cabo 14 AWG. Esse cabo 14 AWG, pessoal, é o mesmo cabo 1,5 milímetros. É o mesminho, eles só estão com unidades diferentes, porque uma é unidade nacional e outra é unidade internacional. Tranquilo? O cabo 12 AWG é o mesmo 2,5 milímetros. E aí tu pode estar se perguntando, mas o cabo 12 AWG suporta até 20 amperes, o cabo 2,5 milímetros suporta até 21 amperes. Como é que é o mesmo cabo? Pessoal, são unidades diferentes. Aí se mostra aqui que é o mesmo cabo, com a mesma seção. Eles suportam
correntes elétricas diferentes, na verdade tira uma média entre um e outro, ou seja, um exemplo, o cabo 12 AWG suporta até 20 amperes, o 2,5 até 21 e é o mesmo cabo, então bota na tua cabeça o seguinte, ele suporta até 21 amperes, pronto, resolvido, tá certo, gente? É essa a nossa linha de raciocínio. Vamos lá, mais um. O cabo 10 AWG é o mesmo cabo 4mm. Então, se você observar, na unidade de AWG vai dizer que ele suporta até 30 amperes. Na unidade de milímetros, ele como 4mm vai dizer que ele suporta até 28. E agora, vamos tirar uma média, gente. O cabo 4mm, vamos colocar na cabeça que ele suporta até 30 amperes, ok? Então é uma média dentro de um valor seguro. E tem mais, vocês vão observar outras tabelas falando dessas mesmas seções de cabos, mas mostrando outra capacidade de corrente elétrica, como por exemplo, o cabo de 4mm. Tu vai encontrar a tabela que vai dizer que o cabo de 4mm suporta até 32 amperes, até 34 amperes. Tá errado? Não! Porque quem monta essas tabelas, gente, é o fabricante. Se o cara fabricou o cabo de 4mm e ele garante que o cabo dele suporta até 34 amperes, ele coloca lá e tá certo. Por quê? Porque ele fez testes. Ele fabricou, fez testes e foi comprovado que o cabo realmente suporta até 34 amperes. Mas observe o seguinte, que os valores de capacidade máxima de corrente elétrica desses cabos vão estar sempre próximo aí desse valor, tá certo, gente? Como, por exemplo, 4mm, vamos botar uma média de 30 amperes, é o máximo que ele suporta, mas sabendo que pode ser um pouquinho a mais. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, mais um. Cabo 8 AWG suporta até 40 amperes. Já o cabo 6mm, que é o mesmo 8 AWG, na unidade de milímetros suporta até 36 amperes. E agora? Tu põe na tua cabeça que ele suporta de 36 a 40 amperes. Tranquilo, pessoal? Então tem aí como uma margem de segurança. Então, a princípio, é isso que tu precisa saber em relação a esse tipo de tabela. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, e a gente vai ver na próxima tabela, essa tabela que está chegando agora, é a tabela 6.2.6.1.1, ok, pessoal? É a tabela 47, seção mínima dos condutores. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte, pessoal, circuito de tomadas, circuito de tomada, a bitola mínima permitida por norma é 2,5 milímetros, ok? A bitola mínima, tu não pode colocar menos do que isso. Circuito de iluminação, bitola mínima permitida. Quando eu falo em bitola, eu estou falando a seção, ok? Só lembrando que a palavra correta para cabeamento são seções, tá certo, gente? Seção, a gente fala bitola, por assim dizer, mas quando se fala bitola, você já sabe que é seção, tá tranquilo, gente? Então, vamos nessa, bitola mínima permitida, para ficar bem mais simples a linguagem. Bitola mínima permitida para circuito de iluminação, 1,5 milímetros, para tomada 2,5. Quando se fala bitola mínima ou seção mínima permitida, significa que não pode ser menor do que isso, mas pode ser maior que isso, ok, gente? Então, vamos lá, mas isso vai depender de análises próximas, análises futuras, tá certo, gente? Do circuito. Então, vamos nessa, preste bem atenção. Olha só, nós vamos levar em consideração essa tabela todos os fatores, não só alguns detalhes, que é justamente para confirmar isso que eu estou falando para vocês. Olha só, chegando a seta vermelha, condutores e cabos isolados, ok? Então é nessa parte aí, baseado nessa parte, nesse quesito, é que a gente vai aí confirmar essa informação. Observe a seta verde que está chegando, falando sobre circuito, mostrando a parte de circuito de força. Observem já agora aqui a outra seta vermelha chegando, logo onde está mostrando 2,5 e as iniciais CU. Essas iniciais significa cobre, ok, gente? Então confirma através dessa tabela que a seção mínima permitida para circuito de iluminação de tomadas, melhor dizendo, com o condutor de cobre é 2,5 milímetros, ok, gente? Então, observe aí na tabela. E um outro detalhe é o circuito de iluminação. Vamos confirmar também isso daí. Olha, chegando a seta verde aí apontando e a seta vermelha chegando ali também, onde está mostrando 1,5 milímetro e as iniciais CU, que significa condutor de cobre. Então, seção mínima permitida para circuito de iluminação, 1,5 milímetros, tá certo, gente? Coloca isso na tua cabeça que vai ser a base para qualquer um dimensionamento de qualquer um circuito, ok, pessoal? Então, vamos nessa, vamos seguindo. O dimensionamento, então, vai ficar da seguinte forma, presta bem atenção, gente, sempre baseado nos exemplos que a gente já mostrou ainda há pouco, ok? Tanto nessa aula quanto na aula anterior. Então observe aí o circuito número 3, que é um circuito de tomada de uso geral, uma corrente elétrica de 7,08 amperes, dividido por 0,79, tá lembrado? O fator de agrupamento é igual a 8,96 amperes. Então nós vamos aí dimensionar o disjuntor e o cabo, tranquilo, pessoal? Então preste atenção no detalhe.
Você pode usar os seguintes disjuntores, presta bem atenção. Tu pode usar o disjuntor de 10, 16 ou 20 amperes para uma corrente elétrica prevista para o circuito de 8,96 amperes, como a gente calculou. Beleza. Analisando dessa forma, tu pode usar o de 10 amperes, por quê? Porque nesse circuito a previsão é de 8,96 amperes. Ultrapassou 10 amperes? Não. Ficaria pouco para chegar a 10 amperes. E se chegasse a 10 amperes, esse disjuntor ia começar a desarmar. O que tu ia fazer? Trocar o disjuntor e colocar um de 16 amperes. Se de repente chegasse a 16 amperes a corrente desse circuito, ele ia começar a desarmar. Tu ia fazer o quê? Se fosse só se o motivo fosse só um aumento da corrente elétrica, tu trocava o disjuntor do circuito, colocava um de 20, beleza, estava resolvida a situação. Se fosse um curto-circuito, ele ia desarmar, tu só ia rearmar e iria estar tudo resolvido, a não ser que fosse um curto-circuito constante. Mas se fosse um curto-circuito passageiro, um curto-circuito rápido, ele desarma, depois tu rearma, identifica onde está o curto-circuito, corrige a ligação e tu vai rearmar o disjuntor e ele vai ficar funcionando normalmente. Mas se o motivo do desarme for só o aumento da corrente elétrica, troca o de 16 amperes por um de 20 amperes. Ok, agora preste atenção no detalhe. Prestem bem atenção. Se é um circuito de tomada de uso geral e o cabo foi dimensionado para 2,5 milímetros, o cabo de 2,5 milímetros ele suporta até 21 amperes, tá certo, gente? Então tu não vai poder colocar um disjuntor mais do que 20 amperes. Por quê? Porque é o limite máximo do cabo. Ou seja, se o cabo suporta até 20 ou 21 amperes, tu não vai colocar um disjuntor de 30 amperes. Tranquilo, que é completamente incompatível. Por quê? Porque qual é a função do disjuntor? Não é proporcionar proteção ao circuito? Então imagina que se chegar no limite do cabo, um exemplo, ele suporta até 20 amperes, chegou 20, o circuito agora está com 25 amperes, ou seja, já vai sobrecarregar o cabo. E se o disjuntor tem uma capacidade para desarmar só a partir de 30 amperes, o que vai acontecer? O cabo vai aquecer, vai pegar fogo, vai derreter, o disjuntor não desarma. Tranquilo, gente? Porque ele está muito além da capacidade do cabo, ok? Então vamos nessa. Agora preste atenção no seguinte detalhe, essa é a primeira análise em relação ao disjuntor. Agora, para te tirar uma conclusão bem precisa, bem certa mesmo, tu pega esses 8,96 amperes, que é a corrente corrigida do circuito pelo fator de agrupamento, joga em cima dela mais 20%. E aí tu jogando mais 20% em cima desses 8,96 amperes, 20% de onde? Do próprio valor, 8,96. Então tu vai ter 10,15 amperes. E aí tu olha para as três opções de disjuntor que tu tem, 10, 16 ou 20 amperes, tu vai pensar o seguinte, se eu tenho agora 10,15 amperes, já jogando 20% em cima, eu posso colocar um disjuntor de 10 amperes? Não, porque tu passou. Ok? Pode colocar o 16? Pode. Então no mínimo tu pode colocar o de 16. Ok, gente? Então, jogando essa porcentagem aí de 20 amperes, isso vai te auxiliar na escolha do disjuntor, ok? Tranquilo? Tem algum problema? Não, nenhum problema. O problema é se tu colocar um disjuntor acima da capacidade do cabo, ok? Ou um disjuntor menor do que a corrente elétrica prevista para o circuito. É isso que não pode acontecer. Então, baseado aí nesse diagnóstico, qual vai ser o cabo desse circuito? 2,5 milímetros, ok, gente? Então a gente vai manter aí aquele padrão do cabo da bitola mínima para circuito de tomada de uso geral. 2,5 milímetros, porque não tem necessidade de ser um cabo maior. E aí tu pode estar se perguntando agora sobre a questão da queda de tensão em relação à distância. Pessoal, nós não vamos falar de queda de tensão agora em relação à distância, mas num vídeo que vai vir mais na frente, nós vamos abordar esse assunto de queda de tensão, levando em consideração esses mesmos valores com esses mesmos circuitos, tá certo, gente? Mas a princípio, não se preocupem com isso agora. Concentrem só nesses exemplos, nessa explicação que vocês estão visualizando agora, ok, gente? Depois a gente vai fazer esse comparativo, levando em consideração o dimensionamento através da distância, ok? Então vamos lá, circuito número 12, é um circuito de tomada de uso específico. Observe aí as informações, é um circuito com uma corrente elétrica prevista de 9,909 amperes, dividido por 0,79, tem como resultado 11,50 amperes. É um valor de corrente elétrica já corrigido pelo fator de agrupamento. Quais são as opções de disjuntores que eu poderia colocar nesse circuito? Então observe a setinha vermelha. Olha só, pode colocar um de 16 ou 20 amperes. Vamos levar então em consideração Vamos fazer o seguinte, olha só. 11,50 amperes. Tu poderia já colocar o disjuntor de 16 amperes? Poderia. Sem problema nenhum, porque olha só, a corrente prevista para o circuito, 11,50 amperes. Mas se tu jogar 20% em cima,
Quanto é que fica? Olha só, fica 13,80 amperes. Ainda assim, pode ser o de 16 amperes? Pode colocar um disjuntor de 16 amperes sem problema nenhum. Poderia ser o 20 logo, então, de cara? Pode colocar o de 20 amperes sim, não tem nenhum problema, tá certo, gente? Tu só não pode colocar um disjuntor maior do que a capacidade do cabo, porque se for se tratando de um circuito, mesmo que seja de uso específico, a bitola mínima permitida por norma é 2,5 milímetros. E se tratando de uma corrente elétrica como essa de 11,50 amperes e até a gente acrescentando mais 20% em cima da 13,80 amperes, então você pode tranquilamente usar um disjuntor de 16 ou 20 amperes e um cabo de 2,5 milímetros, sem problema nenhum. Aí tu pode se perguntar, mas se eu colocar logo de 4 milímetros? Também não tem problema não, gente. Não tem problema se você colocar logo um de 4 milímetros. Agora preste bem atenção. É preferível, por mais se fosse um de 4 milímetros, seria preferível você colocar no máximo um disjuntor de 20 amperes, no máximo. Aí você pode pensar assim, pô, mas um cabo de 4 milímetros já suportaria uma corrente elétrica maior. Sim, eu também concordo com você. Mas se tu colocar um disjuntor de no máximo 20 amperes, para um circuito onde vai ter no máximo uma corrente elétrica de 13,80 amperes, esse disjuntor vai ter uma capacidade de desarme maior. Tá certo, gente? Tranquilo? Mas, de acordo com as normas, os valores mínimos são esses que nós estamos vendo aí na tela de vocês, ok, gente? Então, esse é o exemplo do circuito número 12. Então, vamos nessa, vamos seguindo. E aí, chegando para vocês aquela tabela que a gente aprendeu ainda há pouco para a gente fazer a análise. Presta bem atenção, gente. Olha só. Observe que está chegando aí para vocês o circuito número 3 e também as suas informações. Vamos lá, mais uma vez, 7,08 amperes dividido por 0,79 igual a 8,96. Por que a gente está trazendo esses valores para vocês? Que é para vocês prestarem atenção como foi a nossa análise em relação à corrente elétrica. Presta bem atenção, olha só, 8,96 amperes, pessoal. Então, só para vocês relembrarem, qual é a unidade que nós vamos usar? É a unidade métrica, ok, gente? Milímetros quadrados. Então, presta atenção, olha só. 8,96 amperes. Nós vamos procurar aqui um cabo baseado nesse valor de corrente elétrica. Então, 8,96. O cabo 0,30. Ele suporta? Não, porque ele só suporta 3,5, ok? Aqui temos 8,96, uma previsão de corrente elétrica para o circuito número 3. O cabo 0,50 suporta? Não, porque ele só suporta no máximo até 6 amperes. O 0,75 suporta? Poderia até dizer que ele já pode começar a suportar, porque olha só, quase 9 amperes é o que o cabo suporta, já está no limite máximo. Cabo de 1 milímetro suporta? Sim, suporta, porque olha só, o cabo de 1 milímetro suporta até 12 amperes e a previsão de corrente elétrica para o circuito número 3 é 8,96 amperes. Então, poderia ser o cabo de 1 milímetro? Poderia. O cabo de 1,5 suporta? Sim, suporta. Olha só, 15 amperes, tá certo? O cabo de 1 milímetro suporta até 15 amperes. E a previsão de corrente elétrica do circuito número 3 é 8,96 amperes. Mas então por que foi escolhido o cabo de 2,5 milímetros? Ah, já sei, é porque ele suporta 21 amperes. Não, gente, é porque vocês estão lembrados, a tabela que a gente visualizou, que diz que bitola mínima permitida para circuitos de tomada é 2,5 milímetros. Então é por causa disso, pessoal. Por mais que o cabo de 1 milímetro suporte, o de 1,5 suporte, mas não é indicado pela norma utilizá-los em circuito de tomadas. Então por isso vamos usar a partir do cabo 2,5 milímetros para circuito de tomadas, tá certo, gente? Então por isso que a gente escolheu. Então foi esse o critério que a gente utilizou. Então o cabo é o de 2,5 porque suporta até 21 amperes, mas não necessariamente por isso, não só por isso, melhor dizendo, é porque ele é o valor de seção mínima estabelecido por norma. Se fosse em AWG, seria o cabo 12 AWG, que suporta uma corrente elétrica de até 20 amperes. Tranquilo, gente? Então, vamos nessa. Mais um exemplo, pessoal, mais um exemplo. Então, vamos lá. O exemplo que está chegando para vocês é o exemplo do circuito número 12, corrente elétrica 9,09 amperes, dividido por 0,79. Então, a corrente corrigida é 11,50 amperes, ok? Então, o critério de escolha do circuito número 12, que é um circuito de tomada de uso específico, é o mesmo critério do exemplo anterior, do circuito número 3, tá certo, pessoal? Então, observe que a gente vai usar a mesma unidade, a unidade métrica em milímetros quadrados. O cabo vai ser 2,5 porque é a seção mínima permitida para circuito de tomadas
Tranquilo, gente? O cabo 2,5 suporta até 21 amperes. E se fosse um cabo na unidade AWG, seria o cabo 12, que suporta até 20 amperes. Ok, pessoal? Então, é dessa forma, é essa que é a linha de raciocínio, você não deve esquecer nunca, independente, vai ser sempre essa tabela que eu vou ter que me basear, não, você vai encontrar várias tabelas diferentes, mas a linha de raciocínio é o mesmo, a dinâmica é a mesma, a lógica é a mesma, não esqueçam nunca disso aí, ok, gente? Então o dimensionamento vai ficar da seguinte forma agora para o circuito número 6, presta bem atenção, pessoal. O circuito número 6 é um circuito de tomada de uso geral. É a mesma coisa dos exemplos anteriores, gente, de ainda há pouco. É só para fixar mais um pouquinho, tá certo? Por isso que eu tô trazendo mais o circuito número 6 para vocês, que tem uma corrente elétrica de 5,51 amperes, dividido por 0,85. Esse foi aquele circuito com o fator de agrupamento 0,85, que tem dois circuitos agrupados, ok, gente? 6,48 amperes. Então presta atenção no detalhe. Olha as opções de disjuntores. Pode-se colocar em um circuito como esse, com uma previsão de corrente elétrica para 6,48 amperes, um disjuntor de 10, 16 ou 20 amperes, ok? Vamos tirar aquela prova dos 9. Acrescentando aí mais 20% em cima do valor de corrente elétrica previsto para esse circuito, que dá um total de uma previsão de 7,77 amperes. Observe que o valor está abaixo de 10 amperes, então tu pode colocar tranquilamente um disjuntor de 10 amperes, está abaixo de 16 amperes, pode colocar o 16 amperes e tu pode colocar também um de 20 amperes. Mas lembrando que um valor desse de corrente elétrica para um circuito de tomada de uso geral, com certeza o cabo que nós vamos escolher é o de 2,5 milímetros, ok? Tu pode colocar o de 10 amperes, mas tu colocar logo o de 16, vai dar algum problema? Não, gente, não vai dar nenhum problema. Então qual é a diferença? A diferença é que ele desarma muito mais rápido do que um de 20, e o de 10 desarma muito mais rápido do que um de 16. Agora, é claro, se tu tivesse aí com uma corrente elétrica, uma previsão de corrente elétrica bem próxima de 10 amperes, tu não ia colocar, porque senão, com pouco tempo, pouca coisa que tu ligasse nesse circuito, esse disjuntor iria desarmar, então tu ia precisar logo realmente estar fazendo a troca aí. Então é questão também de análise e a coerência, aí é onde entra o teu lado prático, teu lado profissional, tá certo, pessoal? Então, chegando aí o Paulinho, e com certeza é aquela informação, e olha o Paulinho aí dizendo o seguinte: só tome cuidado para não colocar o disjuntor além da corrente elétrica que o cabo pode suportar, é aquilo que a gente falou ainda há pouco, tá certo, pessoal? Agora entendeu, né? Beleza, eu sabia que agora ficou bem claro, mas para você que não entendeu, se por algum motivo você não entendeu, revisa de novo, volta de novo o vídeo aí, e aí com certeza você vai ficar assim, ó, feliz da vida, que nessa mulher aí que tava desesperada ainda há pouco. Você viu aquela moçada toda tava desesperada ainda há pouco, puxando os cabelos, se descabelando? Agora olha só, assim que você tem que ficar também. Então, se você ainda não tá assim, volta o vídeo. Se já tiver assim, vamos nessa então. Vamos seguindo, voltando aí a tabela de conversão. E agora mostrando esse último circuito, esse último exemplo, ok, gente? Assim como foi mostrado os outros aí para vocês. E aí trazendo os valores desse circuito, 5,51 amperes dividido por 0,85 com uma corrente elétrica de 6,48. Alguém pode estar se perguntando por que aqui nessa situação nós não jogamos 20% em cima aí da corrente elétrica. Não faz diferença, tá certo, gente? Não faria diferença, porque o acréscimo seria muito pouco, então a dinâmica lógica aqui para escolher a seção do cabeamento seria o mesmo, tá? Se você quiser, você pode até calcular 20% aí em cima desse valor de corrente elétrica e acrescentar, que você vai ver que vai dar o mesmo valor de seção, ok? Em relação a essa dinâmica que a gente está usando aqui para a escolha do cabeamento baseado nessa tabela. Então observe só mais uma vez aí, vamos usar a unidade métrica, né, em milímetros quadrados, e aí observe que pelo valor da corrente elétrica e por se tratar de um circuito de tomada de uso geral, seção mínima 2,5 milímetros, ok, gente? Seção ou bitola, isso que a seção que nós vamos escolher, que suporta aí até 21 amperes, se fosse em AWG seria 12, cabo 12 AWG, que suporta até 20 amperes, ok, pessoal? Agora preste atenção, vamos lá, preste bem atenção, pessoal. Na tabela que estamos montando, calcule a corrente elétrica dos demais circuitos, levando em consideração o fator de agrupamento. Após isso, insira os disjuntores já dimensionados. Ok, pessoal? O que quer dizer isso?
O resto dos circuitos, eu peço que vocês calculem da forma que a gente aprendeu, levando em consideração o fator de agrupamento e coloquem lá os valores na tabela que com certeza está aí na apostila de vocês, ok, gente? Então, vamos nessa, tempo para você calcular e inserir os valores. E daí, daqui a pouco, eu volto para a gente confirmar junto os valores que foram inseridos na tabela, tá certo, gente? Então, até daqui a pouco. Ok, pessoal, então eu estou voltando aí com a tabela. Observe aí que é a mesma tabela que está nas tuas mãos. Então observe aí, olha só, circuito número 1, qual foi o disjuntor? Olha só, 10 amperes, um disjuntor de 10 amperes, corrente nominal de 10 amperes. E qual é a corrente corrigida do circuito? 6,17 amperes. E o fator de agrupamento 0,79. Observe só. Circuito número 2. Olha só o disjuntor. Um disjuntor de corrente nominal de 10 amperes. O cabo, olha só aqui na coluna seção dos condutores 1,5 milímetros. Olha só a corrente corrigida 4,58. O fator de agrupamento foi 0,79. Ok, pessoal? Vamos pular aqui para um outro circuito. Circuito número 7, que é um circuito de tomada de uso geral. Corrente nominal do disjuntor, 20 amperes. Seção do cabo, 2,5 milímetros. Olha o fator de agrupamento, 0,79. Vamos pular para outro aqui, o circuito 11, que é um circuito de tomada de uso específico. Olha a corrente nominal do disjuntor, 32 amperes. Observe aqui a seção do condutor, 6 milímetros. O fator de agrupamento, 1. A quantidade de circuitos agrupados, 1. A corrente corrigida 25,45, ok, pessoal? Tudo bem inserido aqui. Observe aqui na parte de distribuição, onde mostra a corrente nominal do disjuntor geral. A gente vai ver em outra aula com detalhes como foi que a gente calculou isso aqui, tá certo, gente? Isso daí a gente vai mostrar com detalhes. Talvez você já tenha até calculado, eu aproveito até para te parabenizar, porque tu calculou isso aqui. Se tu achar esse valor, achou esse valor exato, ou um valor até menor, mas porém coerente com o circuito, meus parabéns, mas nós vamos analisar com detalhe isso em outras aulas, ok, gente? Então, fica assim, dessa forma, se de repente tu não conseguiu preencher, não chegou perto dos valores que está sendo mostrado aqui agora, eu te aconselho mais uma vez, voltar o vídeo, rever de novo e depois seguir, e para quem conseguiu acertar, meus parabéns, tá certo, gente? Esse é o caminho, tranquilo, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, grande abraço a todos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente, um abração.